pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Denise, estou acompanhando vocês na disciplina de Geografia e hoje nós vamos para mais um conteúdo. Lá no livro didático, capítulo 3, vamos falar um pouco mais sobre os recursos naturais. Vamos lá? Nós já aprendemos que existem os recursos naturais, onde são aqueles elementos da natureza que nós podemos usar para o nosso próprio consumo. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre esses recursos naturais. Nós vamos aprender sobre os recursos renováveis e os recursos não renováveis. Será que existe alguma diferença entre eles? Vamos saber? Nós já aprendemos sobre os recursos naturais e a importância que eles têm para nós, para o nosso consumo. Hoje nós vamos aprender a diferença entre os recursos naturais que são renováveis e aqueles que não são renováveis. Vamos lá! Os recursos naturais que se refazem ou se renovam de maneira natural ou pela ação das atividades humanas, mesmo após serem utilizados pelas pessoas, são chamados de renováveis. Vamos ver alguns exemplos? A energia solar é um recurso renovável, a água, a vegetação, o solo e o ar puro. Esses recursos podem ser usados repetidamente e não se esgotam, porque eles são substituídos naturalmente. Aqui no livro didático da página 6, nós temos exemplo de um recurso natural renovável, porém, ele sofre influência do ser humano, pois aqui nós estamos vendo o plantio de árvores, que é um exemplo de recurso natural renovável pela ação humana. As pessoas utilizam as árvores, cortam, mas depois elas fazem o plantio, para que possam ser usados esses elementos futuramente. E nós temos o recurso natural que se renova continuamente, que é a luz solar. Este recurso é um recurso renovável que não precisa da influência do homem. Ele se renova continuamente, né? A luz solar. A energia cinética do vento pode ser transformada em energia mecânica por moinhos ou em energia elétrica por turbinas eólicas. Então, esse também é um recurso renovável. E a energia solar é utilizada como aquecimento solar, pode ser captada em painéis nas casas, onde transforma em corrente elétrica para residências e indústrias. Transforma essa energia solar em corrente elétrica. Também é um outro recurso renovável. Agora nós falamos sobre os recursos naturais renováveis, que são aqueles recursos que se renovam na natureza, precisando da intervenção do homem ou não. Agora nós vamos ver os recursos não renováveis, aqueles que não se renovam na natureza. Você tem alguma ideia de quais são eles? Vamos conhecer? Alguns recursos naturais, como os minérios, o petróleo e o carvão mineral, levam milhões de anos, isso mesmo, milhões de anos para serem renovados por processo natural. Eles não podem ser reproduzidos pela ação humana e por isso eles são chamados de não renováveis. Então aqui nós temos o exemplo do petróleo. O petróleo é um recurso natural não renovável, pois ele demora milhões de anos para ser renovado pelo processo natural. Olha lá, no livro didático na página 6, nós temos uma imagem onde diz que o petróleo é um exemplo de recurso natural que não pode ser reproduzido pelo ser humano. É uma foto da exploração e extração de petróleo no Rio de Janeiro. Mas o que é o petróleo? Você sabe? Eu quero que você acompanhe esta leitura do Você Sabia lá na página 8 do livro didático de Geografia.
Vamos ler? O petróleo é um recurso natural não renovável muito utilizado em nossa sociedade. Dele são extraídos inúmeros produtos, como a gasolina, o querosene, o óleo diesel e o gás liquefeito de petróleo GLP, aquele gás de cozinha que a gente usa para preparar os nossos alimentos. Do petróleo também são extraídos outros derivados que dão origem a diversos objetos plásticos, fios de nylon, asfaltos, borrachas sintéticas, tintas, cosméticos, fertilizantes, etc. Nossa, quantas coisas derivam do petróleo! Você já sabia disso? O petróleo é resultado da decomposição do material orgânico, animal e vegetal soterrado há milhões de anos. Com o passar do tempo, esse composto orgânico sofre ações de bactérias e micro-organismos, altas pressões e temperaturas, transformando-se num líquido negro e viscoso. O que é o petróleo? Lá ainda na página do livro didático, página 8. As reservas de petróleo localizam-se em grandes profundidades, sendo necessários, portanto, muitos estudos e novas tecnologias para encontrá-las e extraí-las da melhor forma para não poluir o ambiente. Observe esta imagem. Lá nós temos extração de petróleo em terra e a extração de petróleo no mar. O petróleo, olha como fica lá no fundo do solo. Precisa de muita tecnologia para extrair o petróleo de lá do fundo da terra. Você sabia que o nosso Brasil é muito rico em recursos naturais? Entre eles nós temos os recursos naturais que são hídricos, os vegetais e os minerais. Vamos saber um pouquinho mais sobre cada um? Como nós vimos, o Brasil apresenta grande diversidade de recursos naturais, como os hídricos, os vegetais e os minerais. Olha só, a água, né? Muito importante, um recurso hídrico que nós já falamos bastante sobre a importância da água. E lá no livro didático, na página 7, temos uma curiosidade sobre a água, dizendo que o banheiro é o cômodo responsável por mais da metade do consumo de água nas residências. Então, vamos ficar atento ao uso da descarga. Neste momento em que nós apertamos a descarga, usamos muita água. No Brasil, a coleta de recursos naturais de origem vegetal é mais intensa no norte do país. Como temos lá a madeira, as folhas, os frutos e as castanhas do Pará. As castanhas do Pará são sementes da castanheira do Pará, uma árvore típica da floresta amazônica. As castanhas servem de alimento e matéria-prima para as indústrias. Observe lá na imagem do livro didático, página 7. O nosso país também é muito rico em recursos minerais. O carvão mineral e o petróleo são combustíveis fósseis, chamados de recursos minerais energéticos. Observe a imagem também da página 7 do nosso livro didático, onde traz a informação que o carvão mineral foi formado há aproximadamente 340 milhões de anos, por meio da decomposição de plantas soterradas em regiões pantanosas. É usado em siderúrgicas e usinas termoelétricas para a produção de energia.
Você gostou de saber um pouquinho mais sobre os recursos naturais? Os recursos renováveis, os recursos não renováveis? Que legal, né? Então, espero você na próxima aula de Geografia. Um beijo da professora Denise.